Opa, beleza? Esses negócios aqui que eu passei no grupo, tal. Aí eu vou explicar aqui. Aí já que é um negócio mais complexo, tem que explicar em vídeo, que vai ser mais fácil. Enfim, começando por esse aqui que eu passei antes, né, tal. Que é o somatório em todos os termos de log de... Desse log aqui que vocês estão vendo, onde meu primeiro termo é 2, meu último termo é 2025. Que no caso, por incrível que pareça, isso aqui é bem simples. Que no caso, o que a gente vai usar? Basicamente, um conceito bem conhecido do log, que é o log de esse log aqui, em que eu tenho n dividindo n menos 1, é exatamente a mesma coisa que o log de 2025, que no caso é a base, né? Funcionaria com qualquer outro log que tivesse uma base diferente. Desta base aqui, deste número aqui, ou seja, n menos 1 menos o log. Você sabe que é a base 2 menos o log. Você sabe que é a base 2025, então por conta do espaço não vou colocar o log de n. Por que isso aqui é verdade? Porque você tem que lembrar que um log de um número c, ele é exatamente um número. Você tem que lembrar que esse log aqui, ele é exatamente a mesma coisa que c elevado a x, que dá a. Ou seja, aqui é basicamente uma divisão de potenciação. Se eu estivesse escrevendo de outra forma, 2 ao quarto dividido por 2 Isso aqui é exatamente a mesma coisa que, que 2, 4 menos 2, que é exatamente subtrair os expoentes. É por isso que esse conceito do log ele é verdadeiro. Aí, por que eu tô perdendo tempo nisso? Simples, porque eu literalmente já matei a questão aqui. Por quê? Eu vou colocar em números normais, porque colocar esses log aqui vai complicar muito minha vida. Basicamente, considerando que ou você sabe, ou você já assistiu lá o vídeo que eu mandei de somatório, o que eu tenho aqui? Eu tenho, o meu primeiro termo é 2, certo? É 2, ou seja, o meu primeiro termo n é 1, ou seja, 1 menos 2 mais meu segundo termo que seria 3, 3 não, desculpa, seria 2, meu termo, meu termo 3 e assim por diante. Só que perceba que eu sempre vou acabar cancelando termos. Por quê? Porque esse termo aqui, ele sempre vai ser o anterior a esse termo aqui. Ou seja, sempre vou estar cancelando um termo, independentemente de quantos termos eu conte. Isso aqui é um conceito que a gente chama de microsomatório. O microsomatório diz que sempre que eu tiver uma equação parecida desse jeito, né, parecida com isso, em que eu estou subtraindo o n para o seu antecessor ou seu protecessor, eu posso simplesmente somar os últimos números. Eu posso simplesmente somar o primeiro termo, que no caso é log de 2025 de 1, menos o log, não vou escrever por conta da falta de espaço, de 2025. É exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui é exatamente a mesma coisa que disser 2025 elevado a x vai ser igual a 1. Obviamente, a gente sabe que isso aqui é igual a zero. Ou seja, isso aqui igual a zero. Menos. Isso aqui segue a mesma lógica. Por quê? Que número elevado a 2025 vai dar 2025? Exatamente, 1. Ou seja, o resultado dessa conta é menos 1. Bem simples. Agora, eu vou fazer essa daqui. Essa daqui ela já é um pouco mais complicada justamente porque exige ensino básico. Ensino básico que você, infelizmente, muitas vezes não encontra na escola. Basicamente o seguinte. Primeiro, antes, a gente vai fazer um termo geral. O termo geral que a gente pode observar aqui é o somatório
em que meu primeiro termo é 1, até o meu último termo, que é 99, da função raiz de n mais raiz de n mais 1. Eu simplesmente escrevi uma fórmula geral para essa fórmula aqui. Aí beleza, como é que eu posso resolver isso daqui? Muito simples. Isso aqui eu vou me preocupar depois de como posso resolver. Primeiro eu vou ter que fazer uma coisa que na aritmética a gente chama de racionalizar. Basicamente é o seguinte, sempre que eu tiver 1 sobre, sei lá, raiz de 2, eu sempre tenho que multiplicar por raiz de 2 os dois números. Por quê? Porque dividir por um número irreal, um número que eu não consigo dividir direito, vai ser muito complicado. Então, eu vou transformar o meu divisor em um número real e vou colocar a minha raiz aqui em cima, no número que eu vou dividir. Porque isso aqui é muito mais simples de se resolver do que isso daqui. Agora, voltando para a fórmula. No caso, o que eu preciso fazer? Para racionalizar isso aqui, eu vou ter que fazer 1 dividido por raiz de n mais raiz de n mais 1 multiplicado por raiz de n menos raiz de n mais 1. Por que eu tive que fazer isso aqui? Porque se eu não colocar um número negativo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer raiz de n mais 1 multiplicado por raiz de n. O que vai complicar muito mais a conta e vai transformar mais difícil. Por isso, eu tenho que colocar esse menos, que ele basicamente vai fazer com que eu eleve esses dois ao quadrado. E, obviamente, já que é uma fração e não posso mudar, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar n mais n mais 1 dividido... menos. Dividido por raiz de n menos raiz de n mais 1. Perceba que eu posso simplesmente cortar esses dois termos. Ou seja, sobrou apenas o 1 e sobrou apenas isso aqui. Agora, aplicando a mesma lógica que usamos aqui, eu vou usar aqui. Que no caso é somar apenas os dois primeiros termos. Porque eu sei que se eu somar os termos... Porque eu sei que se eu colocar a lógica, os termos sempre vão se cancelar. Da mesma forma que aconteceu aqui. Por isso eu posso fazer raiz de 1, que a gente sabe que é 1, menos raiz de 10, que a gente sabe... Desculpa, raiz de 100, que é meu último termo, e que a gente sabe que é igual a 10. Então o resultado seria menos 9. Só que, obviamente, já que é uma soma de números reais, a gente simplesmente considera mais 9. Por que a gente considera assim? Porque eu simplesmente escolhi a ordem que eu multipliquei as coisas. Se eu simplesmente escolhesse fazer isso aqui negativo, isso aqui positivo, daria na mesma. O resultado seria 9. Então, basicamente, é isso. É uma forma bem simples de resolver tal. E a única coisa que você precisa saber para resolver essas fórmulas assim é realmente tentar perceber o termo geral. Se você conseguir perceber o termo geral, você consegue aplicar essas regras aqui de forma bem tranquila.